Então agora sim, vamos lá. Porque eu estava com o sermão pronto para pregar já. É sério, eu amo Jesus. Jesus é muito bom. Mas o que acontece? Eu estava com o sermão pronto para pregar. E aí, eu cheguei na terça-feira lá para o Ivan. O Ivan, como ele falou, que ele trabalha na comunicação. Um monte de coisa bonita que você vê foi o que o Ivan que fez. Muito obrigado, Ivan. Você é fera demais, talentoso, gênio das mídias e dos computadores. Seguinte, aí eu cheguei nele e falei assim, mano, eu vou pregar sobre 2 caminhos. Foi ou não foi? Eu estou falando para o Ivan porque ele é testemunha. Eu falei, eu vou pregar sobre 2 caminhos, 2 maneiras de viver. A maneira como Deus fala para a gente viver, para a gente fazer as coisas, e a maneira como o mundo fala. É verdade ou é mentira, Ivan? E eu estava, mano, crente que eu ia pregar essa parada. O sermão está escrito aqui no meu computador. Tá certinho. Fala, mano, já tinha o texto, mais ou menos uma parada que a gente já conversou aqui, só que adaptado para esse tema. Falei, ok, é isso. Aí, hoje à tarde, eu estava lá fazendo minhas paradas, porque daqui a pouco tinha o face a face, e pega uma coisa aqui, e outra aqui, separa a mala e tal, não sei o quê. E aí eu começo a orar. Começo a falar com Jesus e sento e pego a Bíblia e vou ler o texto que eu supostamente iria pregar hoje. E aí começa a me dar um negócio ruim no coração, mano. Uma falta de paz tão grande. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Mas continuei, né? Fui ler, porque eu não leio só o versículo-chave que a gente vai usar, mas leio o capítulo, às vezes 5, 10 capítulos do que envolve aquela história, para a gente pregar dentro do contexto. E eu estou lendo, cara. E eu estou aqui lendo e aumentando aquela sensação no meu coração de, não, Jesus, o senhor não quer que eu pregue esse negócio? Porque se o senhor não quiser, eu não prego. Só que aí eu não sei o que eu vou falar. Agora, se o senhor quiser que eu pregue, aí o senhor me dá uma paz aqui, porque está me dando um negócio ruim no coração. E aquela parada continuou, e aí eu senti muito claro dentro de mim, assim, muito claro, não é para você falar isso. Falei, ok. E esse fim de semana tem um encontro, como eu disse, daqui a pouco eu estou indo para lá, e eu vou falar a mensagem, lá do encontro a gente tem várias mensagens, tá? Para quem não fez, isso não é spoiler não, porque isso é o chão da nossa fé. Eu vou falar a mensagem que fala sobre a cruz de Cristo, tá ligado? E eu falei, bom, se Deus não está querendo que eu leia esse texto aqui lá para eles, tudo bem, eu vou dar uma olhada no texto da cruz, então, que eu tenho que falar amanhã, eu vou estudar, né? E aí, fazendo isso, eu acabei adaptando o sermão do face a face para falar aqui hoje. Legal, né? E aí, eu quero te perguntar, o que é a cruz? Não a cruz de Cristo, mas o que é uma cruz? Imagina que a sua cabeça é um Google agora. E se eu te pergunto cruz, o que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Tudo bem, eu sei que vem aquela parada assim. Ou um negócio assim, ó, legal. O pessoal da projeção hoje está rápido, mano. Às vezes a gente pede texto, os caras não abrem, mas cruz é rapidão. Aí, porque às vezes, quando você vai conversar com a galera, eles pensam que cruz é tipo assim, ó. Vem uma imagem na cabeça, tipo assim, sabe aquela cruz que fica lá, às vezes em cima por exemplo, na minha escola eu lembro que tinha isso, tipo, tinha a secretaria da escola, tá ligado? E em cima, assim, tinha uma cruz, com um Jesus crucificado lá. Ou então, às vezes, a galera pensa que a cruz é um adorno, numa correntinha que você vai usar, ou numa camiseta bonita que você compra de uma marca de crente. Ou, às vezes, um pingente, um negócio para você colocar na sua pulseira. Mas o que é a cruz? Ou às vezes a gente associa direto a cruz a Jesus e ao cristianismo, e a gente associa direto tudo isso a Jesus que morreu na cruz. E associa a cruz a um símbolo de morte. Afinal de contas, para que servia a cruz? Para condenar os prisioneiros. A cruz servia para isso. A galera que era presa lá no Império Romano era crucificado. Era isso que acontecia. Então, a imagem que a gente tem de cruz, quando a gente pensa em cruz, em tese, a gente está pensando em morte, ou em sentença de morte, ou em Jesus que morreu na cruz. Certo? Agora, é o seguinte,
o que acontece é que a cruz de Cristo, ela é um sinal de vida. Sabia disso? Vira para a pessoa do seu lado e fala, vida, e não morte. E eu comecei a pensar a respeito disso e a orar, porque tudo que a gente faz aqui é por causa de Jesus. A gente não faz outra coisa que não seja por causa de Cristo. A gente não faz outra coisa que não seja por causa de Cristo. A gente se reúne aqui por causa de Jesus. E foi exatamente pelo que Ele fez na cruz. Foi exatamente pelo que Ele fez na cruz. Semana passada, quem estava semana passada? Levanta a mão. Certo. Eu comecei fazendo uma pergunta. Por quê? Qual que era a pergunta, Duda? Por que você está aqui? Por que você veio para a igreja? Quem lembra disso aí? Faz assim. Por que você vai na célula? Lembra que eu perguntei isso? E teve um monte de resposta, poucas respostas boas, algumas boas, outras não, enfim. Mas a questão que a gente teve de resposta foi, porque eu gosto, porque é maneiro, mas a nossa resposta, ela tem que ser, eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu vim ouvir o que Jesus tem para me dizer. Eu vim falar com Jesus. Eu vim aprender sobre Jesus. Eu vim aprender sobre os ensinamentos dele, que é o Filho de Deus. Não é? Afinal de contas, se a gente não estiver aqui por Jesus, a gente está aqui só num grupo social. Se a gente não estiver aqui por Jesus, a gente está aqui por qualquer outra coisa que não tem valor, porque tudo comparado a Jesus é nada. Vocês estão me acompanhando ou não? Então a ideia de hoje é muito simples e muito rápida. Muito simples, muito rápida. É a cruz de Jesus. Mas por que cruz? Por que Jesus precisava de uma cruz? Por que Jesus não veio e fez um monte de parada e no final subiu aos céus assim, ó? E não precisava ter morrido. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por quê? Uma morte tão brutal, tão dolorosa que era a morte de cruz. Por quê? Alguém sabe me responder por quê? Por nós. Por causa dos nossos pecados. Precisava de alguém que não tivesse pecado para morrer pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quer ver? Abre aí, Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, pode tirar o texto. O salário do pecado é a morte. E nós, como pecadores, nós estávamos condenados a quê? A morte. É duro, é difícil de ouvir, mas é verdade. Romanos 3 fala o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Aí a gente começa a pensar, então, o que é pecado, certo? O que é pecado? O que é pecado? Eu ouvi um monte de coisa, mas não entendi muito bem. Mas, às vezes a gente pensa que pecado é o quê? Pecado é, sei lá, vamos colocar em coisa prática. Pecado é roubar. É pecado roubar? É pecado roubar. É pecado uma pessoa que mata outra, é pecado? É pecado. Se você está lá na escola, você arruma uma confusão, arruma uma briga, você pecou? Pecou. Se seu pai te manda fazer uma coisa, se sua mãe te manda fazer uma coisa, e você não faz, você desobedeceu sua mãe, você pecou? Beleza. A gente pensa nessas coisas grandes. A gente pensa nessas coisas grandes. E a gente fala, bom, eu nunca roubei ninguém. Eu nunca matei nenhuma pessoa. Eu não sou mentiroso, não sou brigão. Minha mãe manda eu fazer as paradas, eu faço. Eu praticamente não tenho pecado.
Ah, é sério, porque essas paradas que o Davi falou aí, mano, eu não faço. Será? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, será, mano? Será que você não peca? Porque o pecado, ele está arraigado na nossa cabeça, sabia disso? Você sabia que o pecado está arraigado na nossa cabeça? A filosofia fala, alguns filósofos, não são todos, tá? Mas a filosofia fala, tem uma linha filosófica que fala que é o seguinte, que o ser humano nasce bom e o meio, o mundo corrompe ele. Quem já ouviu isso? Vocês têm aula de filosofia na escola? Não tem? Algumas escolas têm. Algumas escolas têm, eu tô ligado, que teve uma galera que veio reclamar que tinha aula de filosofia. Presta atenção na aula de filosofia, é importante, tá? Agora, presta atenção, algumas pessoas falam isso. Você nasce bonitinho lá, o bebê. É um bebê, mano. É um neném, cara. Não tem nada nele. Mas aí o mundo corrompe ele. E às vezes a gente pensa isso. E a gente cresce e fala assim, ah não, mano, isso aí aconteceu, mas a culpa não foi minha. A culpa foi dele. Ele que me deu. Ele que falou para eu falar. Ele que me convenceu a mentir. Ele que me pediu cola. Eu só passei a cola. Eu não estava colando. Eu sabia a resposta, ele não sabia. Eu só passei a cola. O pecado é dele, não é meu. Ou então, a gente começa a liderar adolescente, a gente começa a lidar com uma galera que é pai de adolescente. E é muito interessante lidar com pai de adolescente. É bem legal, é uma experiência única assim na vida. Porque, às vezes, você está lidando com um pai de adolescente, se tem algum pai aqui, pai, eu te amo, tá? Aí, se tem algum pai de adolescente, ele vira e fala assim, sei lá, o nome do filho dele agora supostamente é Ivan. Não, o Ivan é um menino excelente, perfeito. A culpa não é do Ivan, a culpa é do Davi, que é amigo dele. Se separar o Ivan do Davi, o Ivan é santo. Eu já tive que ouvir uma mãe e um pai falar isso, tá? Não pense que eu estou inventando, não. E aí a gente tira o pecado de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem te ensinou a pecar? Você teve um professor? Você teve alguém? Tem uma matéria lá na escola? Pecado? Não, não tem. A gente já nasce com essa parada dentro, está na Bíblia, velho. A gente já nasce com esse negócio. A Bíblia chama isso de natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. A gente já nasce com pecado. Você quer ver uma parada? Só para a gente ter uma ideia. Às vezes, tem uma criança assim, bebê e tal, às vezes ele nem sabe falar direito. Mas ele já descobriu que se ele espernear e der um show, ele ganha as paradas, ele ganha a atenção da mãe. Ele já descobriu esse negócio. Então, às vezes, ele não está sentindo nada, e ele força um choro, que não tem nem lágrima, e aí a mãe vem e pega no colo, ou dá alguma coisa que ele não poderia pegar na mão dele, só para ele parar de fazer barulho. Ninguém ensinou essa criança a fazer isso, velho. Ele só testou e viu que funcionou. A questão, onde eu estou querendo chegar, é o seguinte, cara. O pecado, ele está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você. E nós deveríamos pagar por esse pecado. Eu, você, todos nós deveríamos pagar pelo nosso pecado. Só que Jesus pagou por nós na cruz. Lembra que o salário do pecado é a morte? Pensa bem comigo, Deus, ele é justiça, certo? Então vamos imaginar um juiz, e esse juiz é Deus, e Deus bateu a sentença. O salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. E agora? A gente teria que morrer. Aí vem Jesus. Eu morro no lugar deles. Isso não é maravilhoso? Jesus pagou o preço que era para a gente pagar. E essa é a missão, e essa é a mensagem central da Bíblia. É a mensagem central da Bíblia. Porque, às vezes, a gente pensa que o Evangelho, ou a missão de Jesus, ou as coisas que a gente crê, são tipo assim, eu vou para a igreja e a minha vida vai ficar boa. Eu vou para a igreja e eu vou passar na faculdade. Eu vou para a igreja e meu pai vai ganhar dinheiro. Eu vou para a igreja e eu vou trocar de carro. Não.
a missão... Ivan, tem uma galera querendo falar no microfone, mano, você não tem noção. Mano, a missão central do Evangelho, ela era o seguinte: ela era nos livrar da nossa condenação, nos livrar da nossa culpa, nos livrar do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado. E isso não foi tipo assim, um plano B, tá ligado? Não foi uma parada tipo, o homem pecou e aí Jesus decidiu, não, já que eles pecaram, agora então eu vou mandar Jesus. Não, estava decidido desde antes da fundação do mundo. Quer ver uma parada? Abre aí, Apocalipse 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Beleza, pode tirar o texto. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já tinha morrido na cruz. O plano da cruz já existia desde que o mundo foi criado. E se você pega lá, Gênesis 1 estava lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou a terra, sem forma, vazia, caótica, bagunçada, já estava decretado, já estava escrito na história: Jesus vai morrer pela humanidade, antes mesmo de nós sermos criados. Isso não é doido? Isso é muito louco. Não foi um plano B. Não foi um negócio tipo assim, agora a gente precisa mandar Jesus, porque a galera lá está fazendo muita besteira. Não. E outra, Jesus, ele não veio forçado. Não foi aquele negócio empurrado. Sabe quando nosso pai manda a gente fazer alguma coisa que a gente não quer fazer, e a gente faz de muito mau grado? Tipo assim, todo mundo já fez isso. Seu pai manda, cara, vai lavar a louça. E você não quer lavar a louça. Tipo, você não quer mesmo. Vai lá, filho, vai lá lavar a louça lá. Pega aquelas panelas lá e vai lavar. E aí, mano, você vai lavar e você lava aquele negócio resmungando, mano. Você lava aquela panela tão forte que você vai furar a panela com o bombril. Então, esse negócio, não foi isso que Jesus fez, porque isso aí é pecado também. Eu já fiz, você já fez, todo mundo já fez. E está errado. Mas, não foi assim. Jesus, ele veio de maneira voluntária. Ele deu a vida, ninguém tirou. Porque às vezes a gente tem uma mania de falar, tipo assim, que mataram Jesus, tá ligado? Mataram Jesus. Jesus foi assassinado por aqueles caras. Ok. Em tese, sim. Mas foi porque ele quis. E foi porque se ele não tivesse feito isso, a gente não poderia ter um relacionamento com Deus hoje. Se Jesus não tivesse feito isso por nós, hoje, a gente não poderia estar aqui reunido. Jesus foi o substituto nosso na cruz. Ele nos substituiu. Ele substituiu a morte que era nossa. Quem aqui já viu o Crônicas de Nárnia? Faz assim. O primeiro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quem já viu Crônicas de Nárnia? Pois é. Crônicas de Nárnia é um livro escrito por um cara chamado C.S. Lewis. Esse cara é um cara cristão, tá? Ele era ateu e ele se converteu. E grande parte da conversão dele, ele se converteu estudando. Então é muito doida a história dele. Mas, enfim, ele escreveu o Crônicas de Nárnia. Ele já era cristão quando ele escreveu o Crônicas de Nárnia. E ele escreveu para um pessoal da família dele, para uns sobrinhos dele e tal, ali. E é muito interessante, por quê? Porque o leão, o Aslan, ele é uma representação direta de Jesus. Sabia disso? Se você não sabia, depois você procura na internet, baixa lá, no torrent, faz alguma parada, junta a tua célula, junta os amigos, assiste Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E o Aslan, ele é uma representação direta de Jesus. E nesse filme tem uma cena muito legal, porque os irmãos estão todos reunidos, eles estão todos reunidos lá na casa do castor. E aí o Edmundo sai fora e vai encontrar com a feiticeira. E vai falar para a feiticeira, meus irmãos estão aí. Eu não vou contar tudo, senão eu vou dar um spoiler da história. Às vezes tem gente que não viu. Enfim. E aí,
ele fala assim, meus irmãos estão aí e tal, e a feiticeira quer sequestrar os irmãos, os 4. E o Edmundo está lá. E aí, o que acontece? Depois, a história se desenrola e tal, e o Edmundo é feito de prisioneiro da feiticeira. E a feiticeira fala assim para o Aslan, ele tem que morrer. Sabe por que ele tem que morrer? Porque ele é um traidor. E você sabe, você conhece a lei, que quem é traidor tem que morrer. E aí o Aslan chama ela para dentro da tenda e troca uma ideia com ela, depois sai e liberta o Edmundo. E aí, depois, naquela noite, ele vai quietinho, na boa. Quem lembra dessa cena? Ele vai quietinho na boa, e aí ele chega lá, ele se entrega, ele deixa que aqueles caras cortem a juba dele, batam nele, humilham ele, e o Aslan é um leão todo poderoso. Nenhum daqueles animais, nenhum daqueles bichos que estavam lá fazendo maldade com ele, era mais forte que ele. Ele poderia destruir todos aqueles bichos. Ele poderia botar medo neles só de rugir. Mas não, ele vai quietinho. E ele deita na pedra e a feiticeira tira a vida dele. Mas depois ele pega e volta à vida, e volta para a batalha e salva o dia. E é muito interessante. No livro, vale a pena ler o livro, tá? Se você não gosta de ler, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Não, brincadeira. Se você não gosta de ler, um livro muito bom para você começar a gostar de ler é o Crônicas de Nárnia, porque é uma leitura muito fácil, muito rápida, tá? E essa crônica, principalmente, é muito linda. Assim, se você conhece a história de Jesus, você chora, porque no livro existe a conversa da feiticeira e do Aslan dentro da tenda. Isso é muito legal, porque você vê nitidamente o paralelo que o C.S. Lewis fez com Jesus. Jesus era muito mais forte, muito mais poderoso do que aqueles romanos que estavam condenando ele. Ele é o Filho de Deus. Ele se fez como homem, mas ele não abriu mão da sua natureza divina. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Não me explique como, porque isso é mistério. Mas ele era Deus e homem. Andou aqui na terra. Ele tinha todo o poder. Ele tinha toda a autoridade. E ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Mas ele abriu mão de toda essa glória. Ele abriu mão de toda essa glória por mim e por você, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Pode soltar a música que eu pedi, Gi? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. A Bíblia também compara Jesus com um outro animalzinho, que é o cordeiro. Porque o cordeiro tem aquela imagem de imaculado e de santidade, sabe? E do pelo bem branquinho. E no Velho Testamento, quando as pessoas precisavam pedir perdão pelos pecados delas, naquela época, elas tinham que ir lá num altar e sacrificar um cordeirinho. E a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que a Bíblia fala isso? Você acha que a Bíblia fala alguma coisa à toa? Não. Ela fala que Ele é o Cordeiro de Deus. Pode ficar de pé no seu lugar e a banda pode subir. A Bíblia fala que Ele é o Cordeiro de Deus porque esse sacrifício que as pessoas faziam e não precisa mais ser feito, foi exatamente feito em Jesus. Jesus foi aquele cordeirinho lá que se sacrificou por mim e por você. E não foi uma metáfora, não é uma coisa lúdica, não. Ele morreu, ele sofreu por nós. E a Bíblia ainda fala para nós que ele foi esmagado, que ele foi moído. Aquele filme, A Paixão de Cristo,
É muito bonito, eu choro toda vez que eu vejo aquele filme. É muito lindo mesmo. Mas esse filme, ele não retrata com 100% de verdade a violência que Jesus sofreu. Porque a Bíblia fala que Jesus foi esmagado. Você quer ver? Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. E aí, esses tempos atrás, eu achei essa música que eu achei o máximo. Que a música fala: morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Isso é lindo. Isso é lindo. Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Por causa de mim, por causa de você. E às vezes a gente esquece disso. Esquece do sacrifício de Jesus, esquece das coisas que Ele fez por nós e vive a nossa semana de qualquer jeito. Vive a nossa semana que só quer dormir, ficar na cama, só quer ficar vendo vídeo no YouTube, quer ficar jogando videogame, quer ficar falando porcaria no WhatsApp, quer ficar fazendo fofoca do outro, e a gente esquece de tudo que Jesus fez por nós. Jesus sofreu, morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. É por isso que a gente falou lá no começo. Lembra que a gente sempre fala: a fé passa pela cabeça antes de entrar no coração. Presta atenção no que está sendo falado para você. Jesus, a cruz de Jesus, a cruz de Cristo, não tem nada de morte, mas sim de vida. Porque foi na cruz que Ele morreu e ressuscitou. Foi pela cruz que Ele nos trouxe vida. Foi pela cruz que Ele nos trouxe vida. Foi pela cruz que agora nós podemos estar aqui. Foi pela cruz que agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. Foi pela cruz que agora a gente não precisa de alguém que esteja entre nós e Deus. Nós não precisamos. Nós não precisamos que alguém ore por nós. Nós podemos orar no nosso quarto. Nós podemos orar na nossa casa. E se você quer viver para Jesus de uma vez por todas, e jamais se esquecer desse sacrifício dele, jamais deixar esse sacrifício de lado, eu quero que você venha aqui à frente. Jesus triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz. A cruz foi triunfante. E às vezes a gente pensa: como a cruz foi triunfante? Pode deixar apagado, pode deixar apagado. Como a gente pensa, a cruz como foi triunfante? Como pode? Como pode alguém triunfar depois da morte? Você sabe o que é triunfo? Sabe de onde vem a palavra triunfo? É o seguinte: vocês estão estudando, vocês já estudaram o Império Romano, certo? Tinha lá o imperador, e os soldados dele, o exército dele, e ele mandava o exército invadir outros países, e eles traziam as coisas que eles tinham conquistado daquele país, roubado, traziam pessoas, escravos, e traziam o rei, o líder daquele país. Isso é história, tá? Pode perguntar para o teu professor lá. É por isso que tem o Arco do Triunfo lá em Roma. Aí o imperador pegava esse cara, esse rei, levava lá embaixo do Arco do Triunfo, deitava esse cara no chão
e pisavam em cima dele, e ali era o triunfo. E aí os romanos ovacionavam, e viva César e tudo mais. A vitória, ela é conquistada no campo de batalha, mas o triunfo era lá no arco, lá em Roma. E a gente pensa, como a cruz pode ter sido triunfante? Como a cruz é o triunfo de Cristo? Por quê? Porque Jesus não deixou a morte vencer. Jesus não deixou a morte vencer. A sentença batida por Deus de morte, Ele cumpriu e venceu a morte. E pagou os preços por nós. É por isso que a gente fala que Ele substituiu. Pode aumentar a música, feche seus olhos. E eu quero que você comece agora a pensar, refletir e a orar.